Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Boa noite para quem por acaso já estiver conosco na roxinha. E para quem for nos assistir depois na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês não façam que nem eu, que eu encostei na parede só pra. Faltava mais ou menos uma meia hora pra gente se reunir aqui e começar a transmissão. Encostei na parede pra ver se dava uma descansada e eu despertei faltando um minuto. Puta merda, faltou gente. Vim correndo, liguei tudo e só agora que eu tô falando pro Lucas. Quase que não tem giro porque o Raga deu uma cochilada que quase virou a dormida da noite. Mas estamos aqui para mais os destaques do que está rolando de RPG aqui no Brasil, sempre com o Lucas dando seu gás, seu sangue e tudo mais para fazer isso aqui acontecer. Lucas, perdão por quase ter perdido o horário, mas estamos aqui. Mande bala. Gente, eu tava assim, caraca, o Haga não teve demonstração de sarro. O Haga não teve. Ele não me alopou, ele tá fazendo todo o coisinha bonitinho. Aí de repente do nada, o plot twist. Aí eu, Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Pra uma pessoa que acabou de sair de um debate literário e tá entrando agora na live. Eu não dormi. Então, tipo, eu saí do trabalho, eu cheguei em casa, fiz rapidinho um achocolatado, que é a vitamina que eu sou obrigado a tomar, né? Pegar do estômago. E, de repente, chegar e participar de um debate literário e agora tá aqui com um dos meus maiores amigos, irmãos, companheiros, que sempre a gente viu o crescimento dele dentro do projeto, tanto como pessoa, como autor, como várias coisas do meio do RPG e fora do RPG. E é uma das pessoas que eu mais tenho orgulho pra caramba de falar que tá aqui do nosso lado, que tá aqui sempre conosco, que é o Marcos. Então eu literalmente eu sei que isso deixa um pouco com vergonha tudo, mas é real. É sinceridade pra caramba, Marcos. Eu tenho muito orgulho de tu, sempre, entendeu? Então, hoje a gente vai estar falando aqui da editora dele. Quando eu falei de autor de RPG, não é uma simples brincadeira, não. Ele realmente escreve RPGs, né? Tanto que eu sou um que falo pra ele, cara, essa aventura aqui merece ser publicada. As aventuras que ele faz. Porque merece. Ele consegue ritmo de fazer até outras pessoas jogarem a aventura depois, né? Então, Marcos, se apresenta pra galera aí, dá uma boa noite pra galera. Tá Opa, contigo. boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu sou idealizador do projeto Grimórios e Dados Editora, que é meu selo independente de publicação de RPG, suplementos de RPG, aventuras, etc. E também sou membro do RB para Todos desde 2018. E é isso. Beleza, agora eu vou passar para o Raga para a gente fazer as perguntas. Depois a gente vai para o momento da rádio. E depois, hoje, pessoal, infelizmente, não vai ter atualização de financiamentos. Isso vai estar na revista, né? Por causa do cochilo do Raga, a gente. Então, aí o Marcos se livrou dessa parte de atualização. E detalhe, antes de eu passar pro Raga, gente, essa não é a primeira vez o Marcos participando do Giro. Porque já teve vezes que eu tava na casa dele, fazendo o Giro da semana, quando era no final de semana. E aí, literalmente, o Marcos participando junto. Então, Raga, contigo. Então bora. Marcos, boa noite. Desculpa não ter dado a devida atenção a você na concentração. Eu estava em parte sonolento, ainda acordando, e em parte configurando na correria o OBS, dentre outras coisas. Então,
Desde já sinta-se acolhido e obrigado pela paciência. Marcos, eu estava olhando a tua página, deixa eu até mostrar aqui, que o Lucas me mostrou depois. Está aqui a página do Grimórios e Dados Editora. Já tem, galera, como vocês podem ver, já tem algumas produções. Temos aqui o Basic Grottos and Goblins, temos o Anarcho-System, temos o Chamado dos Abissais, temos o The Wasteland of Tenebris, temos o Advanced Knave, tem o Der Anjendrish, eita, depois tu diz como é que diz, tem o Serpes e Valetes, tem o SV1, o Santuário do Monte Sombrio, que é tudo parte do Serpes e Valetes, deve ser meio que um suplemento à aventura. E tem aventuras diversas, então tá aqui já material todo produzido e disponibilizado aqui para baixar. E pelo que eu tô vendo, tem somente esta página. Então, com isso observando, eu posso seguramente dizer que você é um produtor de RPG underground, não é isso? Bem underground. Bem underground, que inclusive eu tive a oportunidade nesse último sábado de conversar sobre RPGs undergrounds com o Luciano Bastos, que é do Rio de Janeiro, e a gente teve a oportunidade de mostrar muitos desses trabalhos undergrounds, inclusive eu mostrei um daqui de Belém, e é interessante como esses trabalhos, que por mais que pareçam pequenos entre aspas, eles tendem a ser várias vezes inovativos, tendem a trazer ares novos para ambientes que respiram muito mais do mesmo. Quando eu estou dizendo aqui mais do mesmo, gente, eu não estou dizendo com menosprezo, tá? Quero deixar muito claro aqui para quem estiver nos escutando, eu não estou menosprezando os RPGs estabelecidos, mas tem tantos jogos que já reinam aí por muito tempo no meio, que é sempre bom dar uma renovada nos ares com outras possibilidades mecânicas, outras possibilidades de cenários, e é por isso que eu considero a galera do underground, que no caso aqui é representado pelo Marcos, algo muito bom, algo muito positivo. Então, Marcos, depois desse trelelê todo aqui de levantar a bola, eu quero te perguntar como é ser um produtor de RPG underground. Olha, falar pra tu que é um misto de sensações, né? Ao mesmo tempo que é bem, de certa forma, meio desgastante, porque eu faço tudo completamente sozinho. Só de vez em quando que eu tenho colaboração de algumas outras pessoas. Mas por mais que seja cansativo dessa forma por ser solitário, é também muito recompensador, né? Porque de ver o pessoal baixando meus jogos, baixando suplementos, comentando de vez em quando, ou na página do Instagram, num servidor do Discord uma vez, um cara comentou assim, quando eu falei, pô, eu fiz o suplemento do Advanced Navy, né, que é a Zine, eu fiz o SR. Daí o cara, poxa, que legal, ajudou pra caramba a minha mesa. Então esse tipo de coisa é bem recompensador também, porque eu não tenho dinheiro para ficar divulgando minha página, eu não tenho os meios mais comuns assim de redes sociais para divulgar o meu trabalho, mas conforme o meu alcance está alcançando algumas pessoas. Muito bom. Olha, eu imagino, assim, não vou fingir que eu lembro, não lembro mesmo, mas eu tenho quase certeza que o Lucas já deva ter colocado vários de seus trabalhos lá no nosso arquivo digital que nós consideramos como revista, que é a revista do Giro da Semana RPG. Então, desde já vou reforçar algo que o Lucas já faz. Ele já faz isso, mas eu vou reforçar. Sinta-se sempre estimulado a compartilhar conosco seu trabalho para nós ajudarmos a divulgar lá na nossa revista digital, né, Lucas? Não, inclusive, quando o Marcos ele pega uma das coisas até que eu já ia falar mesmo. Ele faz a aventura, ele põe uns componentes na aventura, ele pega um livrinho da aventura, ele já faz um zine autoral. Desculpa, gente, ainda tô recuperando de gripe também. Isso é adorável. Você já pega, você já vê mais ou menos isso, e são coisas que às vezes o pessoal, até pessoal pop da mesa, o Marcos tá aí pra confirmar, vai e fala assim, cara, quando que a gente vai ver
mais esse material assim. E eu falo pra ele, cara, bota no Itch.io. Eu faço esse incentivo. Em- isso me lembra, inclusive, o Tosco que o Tarcísio Lucas faz, né? Que é um zine autoral que ele faz poucos zines desses, literalmente à mão, né? E distribui para essas pessoas. Então, quem tem, tem, né? E aí, Marcos, eu te faço a seguinte pergunta, já meio com uma resposta que eu já sei essa resposta. Qual é a tua fonte de inspiração para essas suas aventuras que você já publicou e que você ainda vai publicar em algum momento, senão eu vou encher muito o teu saco para você publicar? Certo, certo. Mas fonte de inspiração, assim, do conteúdo em si ou da produção? Justamente isso, da sua produção, ambas as coisas. Certo, Engloba os dois. certo. Bom, desde que eu comecei assim no RPG, eu sempre gostei muito de produzir as coisas. Né? Escrever própria aventura, apesar de eu ter alguma coleçãozinha assim, mas sempre gostei muito de escrever. E isso só foi aumentando mais quando eu tive acesso ao pessoal da RPG Solo e ao Tarcísio, né? Que nem tu falou agora da Zine do Tosco. E quando eu via tudo aquilo que ele produzia, de faça você mesmo, eu acabei pegando esse ímpeto, assim, essa motivação para produzir meus próprios jogos, aventuras, etc. E publicar, né? É uma grande inspiração, assim. Show. Raga? Eu quero reforçar uma coisa que o Marcos comentou ainda agora. Isso é algo que o Tarcísio bate muito nos vídeos dele, quando ele está falando da produção de conteúdo de RPG que ele faz. Que o Tarcísio fala, gente, tem um momento que é melhor botar para frente e botar no mundo a tua produção do que tu ficar tentando lapidar o tempo todo, tentando melhorar o tempo todo. Joga pro mundo e colhe o que tiver que colher. A colheita te servirá de experiência para melhorar em futuros trabalhos. Claro que o Tarcísio não diz exatamente isso que eu estou falando, mas é isso que ele dá a entender. Que é melhor você ir, assim, não tenta chegar à perfeição. Divulga o que tu tá fazendo e vai evoluindo conforme tu vai produzindo coisas novas. Ele fala isso várias vezes no vídeo dele, eu concordo plenamente, e o Marcos acabou de citar isso. Isso é muito legal. Marcos, considerando aqui esses trabalhos que você já fez, eu mostrei ainda agora para quem assistiu aqui o vídeo, eu te pergunto, que pegada em termos de mecânica de sistema tu gostas de aplicar no teu jogo? Por exemplo, nós temos os clássicos jogos de capa e espada, que é você enfrentar monstros e derrotá-los. Temos outros jogos que são mais intrigas, tipo como Vampiro à Máscara. Temos jogos mais narrativos, como por exemplo tá fugindo o nome, mas são jogos que dedicam mais espaço e mecânica para você desenvolver mais a interpretação de cenários e representações. Qual é a tua pegada para esse material que você já produziu? Olha, a maior parte deles é bem focado nessa questão de fantasia medieval clássica, né? Então, heróis enfrentando monstros. Por exemplo, eu trouxe aqui o materialzinho físico que eu tenho impresso. É tipo versões únicas impressas que eu só disponibilizo gratuitamente o digital, né? O físico é bem exclusivo. E, por exemplo, essa daqui foi a minha primeira publicação, né? O Advanced Navy Zine. E ele traz, por exemplo, raças, classes, monstros novos para o jogo, esse tipo de coisa. Aventuras. Então, eu gosto muito de RPGs de fantasia medieval. Porém, o que acontece? Um amigo meu, se ele estiver assistindo isso, um abraço para tu, Adriel. Ele queria muito aprender a jogar RPG e ele acabou comprando o chamado de Cthulhu. Eu falei, cara, esse sistema é meio complicado para iniciante. Eu acabei criando uma versão alternativa, mais simplificada, que foi o chamado dos abissais. A câmera para mim tá invertida, eu não sei se tá aparecendo aí correto. Tá sim. Tá parecendo. Então, o chamado dos abissais é o
dos meus sisteminhas favoritos. É uma versão bem simplificada do Basic System, que é da Aosio, e é bem focado em investigação mesmo. Investigação em referência de sanidade, de loucura, essas coisas. Eu já tenho utilizado esse sistema desde 2022, mais ou menos. E eu mestro aventuras de fantasia medieval desde 2017, mais ou menos. Então são uns bons anos aí de dividindo entre esses dois temas. Fantasia medieval e investigação, esses dois temas. Muito bom. Lucas, Cara, uma coisa muito legal que eu tenho que colocar aqui na live, o Coulson tá, Marcos, participando Aê, aqui no bate-papo. O Coulson também faz parte aqui da gente, né? Então é bom ver o Coulson aqui. O Coulson agora tá correndo, né? Tá em maratona, então. Bem, Marcos, você. Uma coisa que eu percebo nas suas mesas é que você gosta de literalmente implementar coisas. Você gosta de. Vou pegar, por exemplo, uma das mesas que eu participei, que o Marcos, ele literalmente ele colocou passado dos personagens, teve uma mansão que a gente participou, né? Inclusive, não matem o coitado do empregado, gente, né? Tudo bem. Marcos, você entendeu porque eu falei isso, né? Mas ele colocou histórico dos personagens, ele colocou os objetos, o porquê dos objetos, ele colocou, cara, literalmente, um livrinho desse tamanho, ele conseguiu transformar em um livro desse tamanho naquela aventura, né? E o quanto você, aí vem a pergunta, o quanto você acha necessário e bom essa implementação nos livros ou até mesmo na hora das aventuras de RPG. Implementação de. Eu não entendi muito bem a pergunta, me perdoa. Implementação que eu digo, tipo, histórico dos personagens, histórico dos itens. Isso tudo é uma coisa que você sempre faz, Sim, sim. Bom, entendeu? eu acho isso bacana porque traz mais oportunidades narrativas durante a aventura. Da mesma forma que eu sou adepto de tipo simplicidade nas regras, eu gosto bastante de aprofundar a parte narrativa. Tanto que, por exemplo, eu gosto muito de dois elementos, né? A questão de histórico de personagens e experiências sensoriais durante. Por exemplo, nessa aventura que o Paulo jogou aqui comigo, ah, uma das peças fundamentais da aventura era uma tabuleta de escrita cuneiforme suméria. E eu fiz o modelinho físico, né, tá até aqui, que era para os jogadores verem ao vivo, assim, tocar, sentir o peso, né? É um trabalho fazer isso, mas foi muito recompensador, né? Ver a reação do pessoal, de poder, caramba, é como se fosse um artefato histórico de verdade. Então, essa implementação de histórico de personagens, objetos, histórico dos objetos, é muito, muito útil para enriquecer a aventura. Show. Raga, pode fazer a tua pergunta. ok. Marcos, naturalmente eu tenho visto você ali trabalhar com material digital. Essa é uma escolha natural de quem está começando ou optando por ficar underground. Mas tu não tens pretensões futuras de transformar todo esse trabalho em algo físico e buscar financiamento coletivo em uma página como Catarse ou Starter? Olha, vontade eu tenho, mas são planos ainda meio distantes, né? Eu ainda pretendo estabelecer melhor, tipo, a Grimórios e Dados, porque ela ainda não é algo oficial, regulamentado, é só um projeto pessoal mesmo. Então, acho que para dar esse próximo passo de publicação de material físico, vai levar um tempinho ainda.
provavelmente publicar com pessoas e sabe até publicar por um selo físico de materiais do RB para todos, né? Nunca se sabe. Olha, pô, bacana, bacana. Caraca, Olha aí, Lucas, isso aí foi novidade. Eu te virei nos 30 com o que ele disse. realmente, realmente, cara, foi novo. E isso na verdade, a gente já teve mais ou menos uma vez falado sobre isso, né? E eu tinha literalmente fugido da cabeça. Caraca, eu gostei, pô, gostei muito mesmo, né? Eu tô um pouquinho, mas valeu. Eu acho que isso é a vingança do que eu faço direto com ele. Mas, cara, hoje em dia a gente tem aí mais de uma plataforma até de on demand que o próprio Tarcísio ele próprio indicou, né? O próprio Tarcísio volta. O Tarcísio já conhece o Marcos, inclusive, tá, gente? Já fizemos isso de um conhecer o outro, né? Inclusive o Tarcísio gosta pra caramba quando tem coisa tua, né? É... Então é bom isso, essa união e mostrar que tem mais de um local. O Marcos ele tá usando o Itch.io, né? Mas eu acho que nada impede de repente chegar, juntar os livros também e de repente tentar lá no ICLEP, Clube dos Autores, entendeu? Uhum. Mas isso eu concordo contigo na parte de registrar o selo ou até mesmo a gente registrar e fazer essa ideia. Essa ideia aí eu tenho que voltar a planejar ela. Posso tirar uma dúvida com vocês? Isso é uma pergunta Sim. ignorante, tá? Porque como eu não sou da área, não tenho noção nenhuma de como seja. Para registrar livros lá no sistema de registros, é preciso ter CNPJ de editora? Ou basta ser individual? Não precisa. Ah, perfeito, tá respondido. Não precisa. Você pode, pelo teu próprio CNPJ, pelo teu próprio CPF, registrar. Que aí você está registrando como autor independente. Uhum, Pode falar, Marcos. Um tempo atrás, o Tarcísio fez um vídeo mostrando como que faz o registro do ISBN. uhum, Lembro bem porque faz aí 1 ano e meio, mais ou menos, que ele postou o vídeo. Assim, não é um processo muito difícil, só é chato. uhum. Não é algo, não um monstro de 7 cabeças, não é uma hidra. Perfeito. Pode continuar, Lucas. Desculpa ter me cortado. Não, não, até porque, cara, é bom isso aqui, falar pro pessoal, porque assim, eu muitas vezes, os livros que eu recebo, eu catalogo no Maratona PP, né? E eu só não catalogo os livros de RPG, até porque é algo à parte, né? Ali é literalmente literatura. Eu já conversei com eles até para poder implementar algo de RPG. E tem livros de RPG que você ainda consegue colocar lá, né? O livro da Daco Genef eu consegui colocar, né? Mas é um meio de você até mesmo de divulgação. O Itch.io acaba se tornando um meio de divulgação e a própria revista que a gente faz se torna um meio de divulgação, né? Mesmo quando se tem bastante gente ou pouca gente baixando, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, divulga, entendeu? Nem que você pegue e coloque no teu Instagram, coloca, que nem o Raga faz, coloca o link do Dive no YouTube, mas divulga. Entendeu? Vai chegar em algumas pessoas e essas pessoas, algum momento, vão mostrar que, olha, estamos lendo, estamos. Entendeu? Tem gente que às vezes chega. Eu não, é uma coisa que eu acho até engraçado. Fala, porque quando a gente vai ver o percentual, a gente vai ver baixo, mas não é pouca gente que chega pra mim falar da revista. Entendeu? Tem gente fora do RPG, inclusive, que chega e fala da revista.
o pessoal do debate acabou de falar assim, o Malk é o cara das lives. E, de certo modo é mesmo, porque eu tô em mais de uma live aqui ao mesmo tempo, né? E conversando com o pessoal. Uhum. Então, concordo. Agora voltando para ti, Marcos, né? Quando passa, se você já passou por isso, pela parte de bloqueio criativo. E como que você faz para poder sair desse bloqueio? Você Cara, tem alguma ideia ou você ainda não aconteceu isso? aconteceu várias vezes, né? Tanto por reparar assim nas minhas publicações no Instagram, tem um espaço assim de 3, 4, 5 meses sem publicar nada. Porque, rapaz, às vezes é difícil, viu? Mas eu acho que a inspiração vem. Eu não forço, sabe? Ela vem quando ela quer vir. É algo meio tipo os gregos, sabe? Aquela questão da inspiração, das musas, né? Eu acho que é isso a forma que eles falavam. Sim. Por exemplo, em 2018 eu estava desenvolvendo um cenáriozinho para o Espadas Afiadas e Feitiço Sinistro, do Diogo Nogueira. Daí eu tava tentando desenvolver, e tava tentando. Ele já passou por 3 versões, nunca saía. Só foi sair mesmo esse cenário, eu publicar mesmo. Esse ano deve ter uns 2, 3 meses. Foi mês passado, eu não sei. Mas foi recente. Eu também imprimi o físico aqui. Eu acabei tipo, adaptando as regras pro meu sisteminha particular, né? Que é o Ceps e Valetes. Quando o Haga mostrou a minha página no It, tá lá no Ceps e Valetes. Tem o manual básico, uma aventura publicada e esse cenáriozinho. Então, a inspiração ela vem quando ela quer. Quando eu tenho esses bloqueios, eu tenho que procurar formas de. Não fontes de inspiração direta, mas eu tento me entreter com alguma coisa. E aí a inspiração acaba vindo. Alguma série que eu vejo, algum filme que eu vejo, alguma aventura que surge a ideia e eu quero desenvolver algo em cima disso. E por aí vai. Antes de eu passar por Raga, esses dias aí que eu vi um vídeo do, acho que é Tio D, ele tio alguma coisa. E aí ele falou que ele faz vídeos de board game e ele falou que ele tinha parado porque ele teve um bloqueio bem forte, que ele não conseguia fazer mais nada. Ele literalmente ele parou, ele tava começou a ter depressão, né? E aí nesses momentos de reflexão ele foi ver que ele não estava mais fazendo vídeo para ele. Ele estava fazendo vídeo pro pessoal, né? E que ele não estava mais conseguindo, tipo, ele literalmente quando ele começava a fazer os vídeos, a pensar, ele já vinha aquela coisa de pensamento assim, pô, mas eu não vou agradar fulano, eu não vou agradar Beltano. Pô, mas será que isso vai agradar tal pessoa? E aí ele começou ele tá voltando aos poucos, aí começou a falar, não, agora eu vou fazer pra mim, não importa o que as pessoas pensem, eu tô fazendo pra mim, né? E isso é uma coisa que eu vejo bastante com o Marcos, na hora que ele vai fazer as aventuras dele, ele tá fazendo pra ele, e no fim das contas acaba sendo divertido pro pessoal que a gente tá participando, pode falar. Eu vi uma frase uma vez que é muito sobre essa questão, que é assim, não faça as coisas para os outros. Escreva os livros que você quer ler, as músicas que você quer ouvir, os jogos que você quer jogar. Então, assim, quando a gente faz as coisas para nós mesmos, acaba sempre alcançando o outro, né? Por exemplo, eu também por inspiração do Tarcísio Lucas, eu fiz algumas músicas, né? Eu até publiquei na minha página do Instagram do Grimórios e Dados mesmo. Eu chamo esse selo de músicas de Grimórios e Dados Records. E são músicas extremamente amadoras, assim, é só voz e violão, voz e guitarra, uma
mixagem terrível, mas são músicas que eu queria ver no mundo e eu nunca achava. Então eu acabei criando e tá aí, alcançou várias pessoas. Já teve até, tipo, aluno na escola que eu tô estagiando falando, pô, ouvi tua música, achei legal. Deu, caraca, tô no caminho certo. Então, se a gente faz as coisas para nós mesmos, vai sempre alcançar o vídeo. Show, Raga. Que interessante essa conversa entre vocês dois. Hoje mais cedo, eu estava escutando um podcast lá do pessoal do Perdidos no Play sobre produtor de conteúdo. E um dado momento eles entraram na pauta do o que perfil é o seu de produtor de conteúdo. E aí eles comentaram sobre o produtor de conteúdo por lazer. Significa que o que ele vai produzir está dentro do escopo e expectativa que diverte ele. Não é uma profissão. Ele faz aquilo que continua condizente com a proposta, que é de produzir algo que vai fazer ele se divertir e que naturalmente vai gerar conteúdo para quem quiser assistir. Diferente que quem trabalha profissionalmente, que tem que estar lá produzindo e trazendo conteúdo para o seu sustento. Afinal de contas, a gente vive num país capitalista e o dinheiro é o que põe comida na mesa. Então, querendo ou não querendo, esse é o sistema, ou a gente se ajusta ou a gente muda daqui. Eu não quero mudar, então a gente vai se virando até onde pode. Eu achei isso bem legal e eu vejo isso muito também em ti, Marcos. Enquanto em formato de lazer, você vai fazendo dentro das suas limitações, que também é um pouco parecido aqui com o canal. Isso aqui é meu lazer. Tanto é que quando eu estou em épocas de muita tarefa do trabalho, aqui a produção cai. O Lucas sabe, eu começo a deixar de fazer uma série de coisas. Mas enquanto eu puder fazer como lazer, assim será feito. Lucas, antes que eu passe aqui uma pergunta para o Marcos, eu acho que eu vou te dar uma novidade. Eu estava me coçando. Tem a ver com a revista e também tem a ver com a minha constante falta de tempo. Um amigo daqui de Belém me procurou perguntando se tinha algum trabalho meu que ele poderia fazer para ganhar experiência, que ele é da área de produção, de layout. Eu não estou lembrado exatamente qual é o termo que dá para essa área. Mas de produção de layout. Editoração. Não é bem editoração. É com imagem e tudo mais e tal. Mas enfim. Aí eu falei, cara, se tem algo hoje que eu tô assim, sempre no limite fazendo, e adoraria alguém poder fazer, é a diagramação da revista. E ele disse, tu me permite fazer uma proposta? Sim. E se aprovado, eu e tu aprovarmos, eu acho legal ele assumir a função de ficar diagramando a revista. Caraca. O cara estudou pra isso, não é um raga mexendo no Word. Cara, eu aceito, com certeza, velho. Pô, né, a gente primeiro, cara, a gente precisa ver o que a gente precisa analisar e aceitar, mas, cara, pra mim é uma honra. Show. E aí eu disse assim, Jorge, o nome dele é Jorge. Jorge, cara, se tu conseguir tocar ela semanalmente, que é como a gente faz, inclusive tu pode explorar com os teus trabalhos lá, obter algum retorno para ti, porque quem já teve oportunidade de manusear o arquivo, lá no início eu coloco um Pix para quem quiser contribuir com qualquer valor que quiser, que afinal de contas a gente está gastando tempo e recursos para produzir semanalmente aquilo. E não tem problema ninguém pagar, não tem problema nenhum, mas toda ajuda é sempre bem-vinda. Aí eu falei, Jorge, se tu for assumir isso, tu pode fazer isso. Tu pode colocar lá teu Pix, tu pode promover alguma coisa para compensar o trabalho que vai ter de você realizar toda a diagramação da revista pra gente. Inclusive, ele, como eu falei, Lucas, além da diagramação, ele vai propor um layout pra revista. Eu achei isso fantástico. Pô, cara, eu adorei muito, né? Assim, é uma coisa que eu falo pro pessoal, gente, eu literalmente eu abdico minha sexta-feira, né? Sexta-feira eu poderia tá indo no cinema, sexta-feira eu poderia estar fazendo várias outras coisas, mas literalmente eu pego minha sexta-feira, eu venho pra cá, eu saio do meu trabalho, eu venho pra cá e começo a fazer revista. Tem dias aqui que eu vou sair meia-noite, tem dias que eu vou sair daqui 3, 4 da manhã. E tem dias que eu literalmente eu capoto,
que nem o Raga aconteceu agora, já me aconteceu isso. E eu chegar, eu dormir no computador e eu acordar assim, eu falei, caraca, velho, pega aí. E aí eu pedi desculpa pro pessoal e fazer a revista. Já me aconteceu isso. Então eu entendo o Raga, este desgaste. Mas é algo que é prazeroso pra caramba pra mim. Porque assim, dá pra contar nos dedos, literal, quem faz isso. E dá pra contar nos dedos, literalmente, pessoas que fazem esse tipo de trabalho que nem o Tarcísio Lucas e que nem o Marcos. A gente tem pessoas que literalmente elas se dedicam a ter sempre conteúdo para o RPG, né? E isso eu sempre bato na tecla. Pessoas como o Luiz Cláudio Gonçalves, que eu chamo de Sensei, Jorge Valpassos, Igor Moreno. E detalhe, Jorge Valpassos e Igor Moreno, eles sempre falam assim, pô, cara, mas eu parei de fazer. Não importa. Você chega, quando você fala assim, cara, eu tive uma ideia, você solta 3 ideias ao mesmo tempo. Então, são pessoas que, pra mim, são orgulho do meio do RPG. E tu, cara, é uma pessoa que eu tenho orgulho no meio do RPG. Entendeu? Sem, não tô puxando saco, não tô puxando sardinha nenhuma. Eu já falei isso daí fora do Marcos e falo de novo na cara dele. Várias vezes. E tu também, Raga. E Lucas, posso me interferir um pouquinho? Uhum. Eu queria fazer uma proposta, porque eu tô aqui meio que com a cabeça fervilhando. Aí tu me disse se tu gosta, e se tu gostar, passa a ser uma coisa nova dentro da revista. Aí eu me viro pro Marcos. Marcos, tu tá lascado, tu veio pra cá, a gente vai te morder e vai te abduzir. Pronto, falei. Marcos, eu acho interessante que para além do conjunto de notícias, porque a revista hoje, ela se resume muito mais a uma coletânea de notícias que são centralizadas em uma única mídia, que é a revista digital. Só que eu sempre achei que poderia dar um pouquinho a mais nela, com conteúdo contemplativo ou analítico em torno do RPG. E aí eu lanço aqui pro Lucas, se ele concordar, passa a ser uma parte frequente da revista, como se fosse um espaço para colunistas. Eu vou chamar de colunistas, mas não é bem colunistas. Alguém que queira escrever algo que não seja grande, não precisa ser um artigo científico, basta uma página, 2 no máximo, acho que uma é suficiente, de contemplações e análises em torno de alguma coisa do RPG. Por exemplo, no Marcos. Marcos, tu escrever algumas análises e contemplações suas sobre desenvolvimento de jogos. Tu trazer comentários, eu acho que isso iria dar um gás a mais na revista impressionante. E aí, se o Lucas gostar, a gente sempre deixa aqui aberto que quem tiver interesse de publicar 1 ou 2 páginas no máximo de análise, contemplações e comentários sobre vários assuntos de RPG, é só procurar o Lucas. O que tu acha, Lucas? Cara, eu acho a ideia ótima, entendeu? A única coisa que eu vou pedir pro pessoal, eu vou pedir aqui mesmo, é me mandar até sexta-feira. Sim. E sexta-feira, gente, literalmente você pode ser manhã, tarde ou noite, mas literalmente na sexta-feira. Porque assim, que nem, por exemplo, chego na quinta-feira, às vezes é 4 da manhã, às vezes é meio-dia, às vezes não importa a hora. Eu chego literalmente para algumas pessoas do meio do RPG e falo, cara, me manda sua matéria. E essas pessoas são o Ratoruja, né? Que o Ratoruja fala assim, cara, o que tu fez dessa semana? Porque o Ratoruja sempre faz. O pessoal dos Dois Perdidos no Tempo, né? O Tarcísio Lucas, que toda semana tem algo dele. O Marcelo do Dados e Canecas. O pessoal da Ginga, o pessoal da Hugin, né? Eu chego para essas pessoas. Cara, literalmente, às vezes eu falo assim, caraca, eu vou encher de novo o saco dessa pessoa, mas eu vou. Entendeu? Então, assim, pessoa que quer mandar alguma coisa pra mim, manda até sexta-feira. Entendeu? Sem falta. E até uma coisa que eu, de repente, posso jogar essa... Não sei se você vai aceitar, Marcos. Além da tua análise,
Se você de repente, essas aventuras mesmo que você faz e você ainda não publicou, entendeu? A aventura que você vai fazer, que a gente vai jogar no dia, se quiser, a página da revista tá aberta, cara, também. Vocês mesmo, pessoal, isso daqui é pra todo mundo. Eu quero publicar a minha aventura, eu quero publicar a minha ideia, cara, tá aberto. É só vocês me mandarem no Whats mesmo, entendeu? Me manda com uma foto, me manda o texto e eu publico, cara. Sem problema nenhum. Até eu vou colocar. Tu acrescenta lá depois, ô Raga, na parte da revista, coluna do leitor, coluna do. Ou coluna Alguma coisa. underground. Exato. Que aí, depende, como fica um título genérico, quem mandar material já fica logo embaixo. E pode ser mais de um material que aparecer, gente. Pode. Não tem problema. Só peço Entendeu? parcimônia para Vocês... quem for escrever, para não escrever um artigo científico, tá? Uma página tá de bom tamanho, 2 é o máximo. Por favor, pessoal, porque tem vezes que eu pego, tem vezes que eu já enlouqueço o Raga. Agora eu vou enlouquecer o Jorge, né? O nome dele, né? Não, mas aí a relação dele vai ser comigo, fica tranquilo. Sim, mas eu já vou enlouquecer porque tem vezes que aparece um monte de coisa que eu quero colocar na revista também, gente. Não, mas aí tu vai colocar. Tu vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Ele inclusive já tem acesso à nossa pasta. Ele no sábado ele vai pegar o conteúdo de lá e vai estruturar. Literal. Entendeu? Então é aquela coisa que assim, eu não vou aceitar, gente, e eu já peço isso já muitas vezes pro pessoal, que me mande coisa no sábado. Uhum. Até porque sábado e domingo, Marcos é prova viva disso. Eu tenho evento do projeto para fazer, eu tenho minha vida social para fazer. Então tem vezes que eu tô com minha filha, tem vezes que eu vou passear com a Nath, tem vezes que eu vou passear com eles, sábado agora temos um compromisso. Sábado agora tem a mesa do Marcos. Entendeu? A Nath, tipo, ela foi perguntar, eu falei, ó, sábado eu vou ter a mesa dele. Porque já é algo que eu me comprometi pra fazer, né? E literal, é uma coisa que é verdade que acontece muitas vezes. Se eu não me programar antes, gente, vai aparecendo cada vez mais coisa pra fazer. Mas, Lucas, posso me voltar pro Marcos, porque ele é que é a estrela hoje. A gente já Sim, falou demais só verdade. de nós dois. E Marcos, se Uhum. porventura tu topa essa ideia maluca minha e do Lucas, como tu gostarias de conduzir essas contemplações lá na revista? Rapaz, pergunta difícil, viu? Olha, eu gostei bastante desse seu tema de um pequeno artigo não científico em relação a como que é ser um produtor de jogos independentes, né? E em relação ao desenvolvimento em si. É um tema bem pertinente, né? E pode ser de inspiração para outras pessoas também, outros leitores, né? Porque às vezes pode ter pessoas que só jogam RPG ou só mestram, mas nunca tiveram a oportunidade de criar algo. E talvez pode ser uma fagulhazinha de inspiração, né? Então acho que de início um artigo sobre isso seria interessante. Pô, legal. Muito bom, porque assim tu vives algo que eu não vivo, que eu não sou game design. Mas quem é como você, com certeza deve ter pensamentos que ficam passando pela tua cabeça enquanto você está no processo criativo. E aí o compartilhamento desses teus pensamentos, mesmo que em matéria bruta, podem fazer exatamente isso que tu comentaste, ajudar outros a raciocinar algo que não estava ainda no alcance deles. E aí geralmente alguém falando dá um estalo para eles que pode ser muito útil. Gostei da tua observação. Lucas! Sim. Bem, eu vou perguntar agora verdade, tem algo que a gente ainda não comentou. O Marcos, ele comentou, eu não sei, ele comentou mais ou menos por alto. A gente tá mostrando a página do Itio. O Marcos, ele tem uma página secreta. Oh. Não tão secreta. Que é de um cenário que ele tá fazendo o Ganji. E que cada hora ele vai aumentando, né? E é muito... cara, tem língua pop. Entendeu? Tem bandeira.
Você tem como comentar pra gente? Eu sei que eu tô revelando algo que. Mas, cara, é algo que é fantástico que o Marcos faz. Então, só a gente, assim, perto do círculo dele, a gente sabe. Agora não mais. Ok, ok. Eu não esperava por isso, mas já que trouxe, vou apresentar para o mundo, né, pela primeira vez. Bom, eu estou desenvolvendo um cenário de campanha, né, um mundo de RPG. Já vai fazer 10 anos. Eu comecei a criar ele, eu tinha 11 anos, né, atualmente estou com 21. E esse cenário ele reflete muito as minhas etapas de vida, de conhecimento, tudo isso, né? Então, começou como algo muito simples, muito pequeno, só que eu pensava, não, é coisa só minha, eu era criança, não tinha como publicar isso. Mas conforme eu fui desenvolvendo, conversei com o Malk, conversei com a Jéssica, que é do projeto também, e os dois falaram, pô, publica isso, né? Eu tô quase finalizando o projeto já, desse cenário, e Que show! que nem o Malk falou, né? Que tem língua própria. De certa forma, sim, eu não criei o idioma, eu não sou o Tolkien, né, eu não sou um filólogo, mas eu tento criar uma coesão de nomenclaturas dos povos, eu criei a questão de, tipo, migrações de alguns povos humanos, interações entre esses povos humanos. Então, é um reflexo no mundo real com uma pitadinha de fantasia, de certa forma. E eu diria que de 100% que eu tenho que fazer, ele já deve estar aí nos seus 90% mais ou menos. Por volta disso. Então, quem sabe em breve eu possa publicar a versão digital provisória no It, talvez esse ano ainda, e quem sabe a física ou só impressão por demanda, né, na Wiclap pro final do ano ou ano que vem. Mas está perto de chegar no final. Show. Você disponibilizaria o link do site para poder colocar na revista? Como assim? É porque tu coloca ela, tu coloca mais ou menos num link, eu lembro disso. Tu mostrou pra mim as coisas. A bandeira, tal, tudo. Não sei se é como se fosse Wikipédia, não sei se é bem. Não, é um documento só. É um documento Ah, só. é um documento Que salvo. ele Ah, deve estar tá, não. construindo ainda, Então, deixa quieto. eu vou deixar quieto. Gente, quando eu tiver literalmente 100% e o Marcos falar, cara, eu vou publicar no Itio, vocês vão ver. É a minha magnum opus, a minha grande Ah, obra. Raga, pode fazer pergunta. por mim já tá ok. Se quiser ir pra rádio, Tá, antes então de ir pra rádio, tem, além da Magna que a gente acabou de falar, né? Tem futuros lançamentos já previstos aí pra colocar no itch.io? Como de repente, talvez as aventuras que você fez, ou isso vai direto pra revista mesmo? Ou o que tem já de futuro teu previsto? Certo. Algo concreto já que eu tô fazendo. Eu dei uma pausa por enquanto que eu tô com um TCC da faculdade para fazer, então deu uma obstruída. Mas concreto já que vai sair, vai ser um cenário cyberpunk pro meu sistema Serpes e Valetes. Ah, eu pretendo publicar algumas aventuras do Chamado dos Abissais no It também. E por enquanto é só isso. Algumas aventuras para Chamado dos Abissais e o cenário cyberpunk pro Serpes e Valetes. Beleza, então a gente pode ir pra rádio, Raga. boa. Chegou o momento em que a gente mistura RPG com música aqui no Giro da Semana RPG. Ou seja, aqui as pessoas presentes irão olhar para o tema da noite, que hoje é Grimórios e Dados Editora, e citar canções que lembrem a editora, aqui relatada, e vão justificar o porquê que essa canção lembra a editora. A começar pelo Lucas. Bem, o meu, na verdade,
ele ao mesmo tempo vai ser para aventura de sábado, que a gente vai estar jogando lá na casa do Marcos, que vai ser inspirado em coisas de assalto, assalto a cofre, com gangues e tudo, mas também ao companheirismo que tem que a gente vê lá próprio na Casa de Papel, né? Acho que toda vez que a gente vai lembrar do La Casa de Papel, a gente automaticamente vai lembrar dessa música. E mais ou menos em si, isso remete ao idealismo do Marcos. Não sei se ele vai concordar comigo, mas é pelo menos o que eu vejo. Porque eles têm essa parte de união, não é? Ali não é só assalto ao banco, né? Ou a Casa de Papel. E a música Bella Ciao, né? É literalmente algo de felicidade, né? Toda uma festa, toda uma comemoração, né? Mas com mensagem em cima. E é isso que mais ou menos eu vejo do Grimórios e Dados, editora. Essa é a minha indicação de música. Muito bom. Agora eu me viro para o Marcos e pergunto, Marcos, que canção você traz aqui pra gente que lhe lembra a editora Grimórios e Dados? Bom, já deve ser a 10ª vez que eu cito ele, mas a música que me traz, que me lembra Grimórios e Dados, é uma música do Tarcísio Lucas, né, sob o pseudônimo TLHP Graveyard. É a música Dungeons and Dragons, que em uma das estrofes aqui, ele fala, né? Câmaras e escuridão, corredores e armadilhas, monstros e encontros, portas e mapas do tesouro. Eu ainda adiciono Grimórios e Dados. Dungeons and Dragons, um RPG clássico, mais clássico de todos. Então, Grimórios, né, livros de magia, de conhecimento, e Dados, que é o que possibilita essa entrada nesse mundo fantástico. Muito bom. Então tá aí as duas indicações para vocês terem em mente sobre o Grimórios e Dados, editora. Lucas. Bem, como a gente não vai ter a parte da análise de dados, né? Então agora a gente vai falar o que rolou na semana conosco e com o nosso convidado. E o que pode ser que vai rolar nas próximas, né? Que já de repente já tem em mente. Bem, comigo eu acabei de sair de um bate-papo literal do Desenhos Ocultos da editora Record. Acabei de participar literalmente junto aqui na live, aqui ó, o Desenhos Ocultos. Eu vou emprestar isso daqui para Nath, para ela poder ler, e depois eu vou emprestar para minha filha, para Laura, né? E aí a gente acabamos de fazer o sorteio para ver qual vai ser a próxima leitura coletiva que vai ter do livro da editora Large. Que aí pode escolher qualquer livro. Eu acabei de escolher o Zumbir 2, que acabou de chegar para mim, que é Como Sobreviver ao Apocalipse com Sua Mãe e o Bebê, a continuação do Como Sobreviver ao Apocalipse com Zumbi com a Sua Mãe, né? Isso aqui a gente já leu. E aí agora eu indiquei o 2. Vamos ver aí se eu, né, ganho aí. O sorteio vai ser amanhã, né? Aí quem ganhar vai... Depois eu vou lá dizer, porque depois eu vou correr atrás do livro, se não for o que eu indiquei, que eu já tenho, né? Ganhei, inclusive, esses dias. Tô participando da leitura coletiva. Eu tenho um monte de leitura coletiva. Do Editor Ikaime, né? Do Gary Higai, eu não sei falar isso. Assassinos de Green River. Vou sábado agora na casa do Marcos para jogar o RPG, mas aí é mais o Marcos que vai falar. Dia 18 vai ter o nosso Rodas de Jogos com o tema Cérebros, em comemoração ao Maio Cinza, que literalmente foi aquela coisa que, caraca, velho, por que você escolheu Cérebros? Foi justamente isso daí lá no grupo,
né? Mas ainda bem que depois deu tudo certo, né? E dia 25 a gente vai estar lá na Save Point, eu provavelmente, né? Acabei de descobrir que minha filha vai ter que trabalhar, então ela não vai estar. Lá com o pessoal da Festa Encantada, a gente teve esse final de semana agora, eu tive lá na Festa Encantada, que foi com o tema de Star Wars, do Star Wars Day. E aí eu levei alguns jogos estelares, ganhei um bonequinho do Harry Potter, né? E eu faço cosplay de Harry Potter. Então ficou muito bom. Eu tô deixando ele junto com os meus orixás aqui para me representar junto com eles. E fui lá num evento de churrascaria que teve também lá em São Vicente, que a gente ganhou um jogo do Zombicide de PNP que o cara fez autoral, né? Ele pegou os componentes do Zombicide e literalmente ele fez de papel, né? Cartunado. E agora a gente tem no projeto, né? Isso porque tem mais coisa vindo pro projeto. Cara, finalmente eu consegui um Iron para projeto, cara. Eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz com isso. A gente tem um Iron em inglês, mas Dict, cara. Dict a gente não precisa da parte escrita, né? A gente só tem que imaginar as coisas, né? Dict é jogo de doido, né? E o Marcos o Marcos que é a parte do RPG, ele joga de vez em quando board game. A gente vai ser literalmente o Marcos olhando ali. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? E é isso que vai rolar. Não, e dia 1º de junho vai ter lá o Rodas de Jogos com o tema OVNIs. O Marcos já mandou a aventura dele, né, pra mim. E vai ser a antecipação do meu aniversário. Porque meu aniversário é dia 2 na segunda. Então a gente vai estar comemorando lá dia 1º na Fábrica de Cultura Rodas de Jogos. Então é isso. Marcos, o que rolou contigo e aonde a gente te encontra, cara? Se a gente te encontra pelo Instagram, pelo WhatsApp, onde que as pessoas conseguem falar contigo? Certo. Bom, o que rolou na minha semana? De verdade, só muitas preparações para as aventuras vindouras. Eu estava escrevendo, lapidando a aventura que nós vamos jogar no sábado. Perdão. Preparando também aventuras futuras, né? Como a que você falou, do dia 18, né? Que será o tema cérebro. E do dia 1º de junho, que é dos OVNIs. E, bom, no sábado agora vai acontecer uma aventura do meu grupo caseiro, né? Com um tema de assalto a banco, assalto a cofre, né? Bem ao estilo de filmes de heist, como o seriado La Casa de Papel, aquele filme Em Ritmo de Fuga, que é daquele motorista super veloz, e também dos Velozes e Furiosos Operação Rio. São grandes inspirações. E como as pessoas podem me achar? Podem me achar pelo Instagram mesmo da editora, que é o @Grimórios e Dados, tudo junto, sem acento. E lá eu posto tudo que é relacionado à minha produção de RPG. RPG, sistemas completos, suplementos, aventuras, as músicas que eu publico de vez em quando. Tenho diminuído bastante a produção, mas publico lá sempre. Não tenho muitos outros canais de comunicação, né? É tudo focado nesse Instagram. E é isso. Beleza. E eu vou fazer aqui também um pedido. Coulson, a gente tá de braços abertos aí pra ti, tá? Você quando tiver aí livre e disponível, se você quiser conversar, jogar ou até mesmo falar dos seus jogos produzidos, aqui o Giro da Semana e o RB para todos tá aí de braços abertos aí pra ti. E até mesmo quando você quiser narrar, cara, a mesa é sua, cara. A mesa é tua, Coulson.
A mesa é do Marcos, a mesa é do Fernando, a mesa é do Alexandre, a mesa é da Jéssica, da Laura, do Lucas, não eu, o namorado da Jéssica, né? E eu também, né? Só que é aquela coisa, eu vou narrar e falar com as pessoas ao mesmo tempo, né? Fala. Só uma adição, eu não sei se ele está assistindo a live agora nesse exato momento, mas eu gostaria de mandar um abraço pro Milton Diogo, que é um parceiro meu que ele me ajudou a publicar esse daqui. Ele escreveu uma boa parte dessa zine aqui, a edição 002 do Advanced Navy Zine. Ele escreveu uma aventura sensacional e procurem pelo meu it, que tá... A aventura é maravilhosa, vocês têm que jogar. E um abraço, Milton, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, que desde que eu comecei nesse ramo de publicação independente, sempre ele tá me ajudando a divulgar as coisas, me ajudando também a escrever de vez em quando, e é isso. Um abraço, Milton. Valeu. Bem, Raga, a gente pode fazer a despedida. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido a gente até aqui. Quero dizer que foi um prazer conhecer o Marcos e que bom que provavelmente ele estará produzindo pensamentos no giro, na revista do Giro da Semana RPG. Que inclusive, Lucas, eu estava aqui pensando que o melhor nome não seja Coluna Underground, porque o que está no subsolo, que é a tradução para Underground, não é coluna, é fundação. Então o ideal, o título seria Fundação Underground, para a galera que for lá publicar seus pensamentos na sessão. Então fica aqui minha dica de título para a sessão. Obrigado para todo mundo, obrigado Marcos, você foi sensacional, ajudou a gente aqui a dar alguns passos à frente na produção de conteúdo da revista. E para finalizar, peço para que o Lucas e o Marcos digam junto comigo, tchau Lilica. Tchau Lilica. Tchau, Lilica.